Você já ouviu falar da técnica do falso couro? Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo para você, então bora lá! Então eu escolhi esse baú aqui, você pode escolher qualquer peça. E eu vou usar uma tinta aqui, ó, essa cor é o cappuccino, mas você pode usar o marrom que você quiser. Então eu vou passar uma, duas demãos até ficar bom. Vou dar aquela nossa lixada de sempre. Vou dar uma outra demão. E por dentro dessa peça aqui, ó, eu já vou mostrar pra você, eu tô com o marrom separadinho aqui. Olha só, já pintei com marrom. E eu vou usar agora aqui a Termolina Leitosa. Porque o mesmo marrom, gente, que eu usei aqui dentro da peça, eu vou colocar um pouquinho ali na minha tinta, de maneira que ela fique um pouco mais molinha. Não coloca muito, para não ficar muito molinha, mas também ela vai dar uma certa transparência. Então, quando eu passar aqui em cima, olha, você vê que ele cobre tudo, mas a gente vai aqui conseguir dar as marcas que eu preciso, que é a marca do couro, tá? Aí, ó, eu venho aqui com esse plástico, tá vendo? Eu faço uma parte por vez para ela não secar. O plástico todo amassado, que é ele que vai dar o efeito do couro. Então eu dou uma leve apertadinha aqui, não muito para não borrar, né? Só para marcar mesmo, ó. E quando eu puxo, eis que a mágica acontece. Então eu vou repetir isso em todos os lados, tá? Ó, secando, logicamente, uma parte de cada vez você vai fazer e vai secando, né? Para não colocar na mesa e borrar tudo, tá? É a base de água, você pode chegar aqui o secador sem problema nenhum. Olha, você vê que ela cobre bem, mas ela ainda fica meio manchadinha. A intenção é que ela fique meio transparente mesmo. Que é para quando a gente colocar o nosso plástico aí, ela tirar e aparecer o claro de baixo. Por isso que eu digo que tem que ter um marrom claro embaixo, tá? Pode ser um marrom, pode ser um mineral, pode ser outra cor também que você queira. Aí você vai ficar à vontade aí para escolher as cores que você quer trabalhar. Olha, que lindo que fica. Eu escolhi o marrom porque eu acho que remete muito a couro e é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Então, ó, tô com o secador aqui. Você percebe que pode, com o secador, que tanto a Termolina quanto a tinta PVA, ela aceita essa secagem, né? Com o secador, não vai craquelar. Olha só que efeito mais maravilhoso que já está esse nosso baú. Olha aqui. Então, eu já tenho ele inteirinho. Ó, por dentro eu escolhi o marrom, a cor mais forte. Você poderia escolher a mais clara também, sem problema nenhum. Ó, por baixo também a gente caprichou aqui. Eu pintei, lixei. Tá, gente? É muito importante esse processo, eu sempre falo do acabamento, né? Então, vamos caprichar aqui nessa hora. Então, eu tenho aqui agora, ó, um verniz acrílico. Eu sempre trabalho com verniz acrílico, eu gosto dele que ele dá um aspecto acetinado, tá? Mas se você quiser um couro brilhante ou fosco, aí você também pode ficar à vontade. Então, ó, vou dar a minha demão aqui de verniz em toda a minha peça. Já fiquei aqui na parte de dentro. A parte de fora eu estou em dúvida ainda se eu vou passar ou não. Até o final aqui eu já decido. Mas por dentro, logicamente, eu já gosto de passar um vernizinho aí. Você pode até dar um acabamento melhor com uma cera. Que se você passar só o verniz na peça, quando você fecha, você corre o risco dela dar aquela grudadinha. Então, mesmo que seja só nas beiradinhas, eu gosto de passar um pouquinho de cera. Que aí vai evitar, quando tiver o atrito com a tampa, dele grudar, tá? Ele não costuma grudar esse verniz aqui, quando você deixa ele secar bem sequinho, né? Mas tem que esperar aí pelo menos 24 horas. Se você usar uma cerinha, você já pode fechar a sua peça em seguida, que não tem problema nenhum, não vai grudar. Ó, você percebe que eu tô passando verniz na peça toda por dentro, olha. Vou passar por baixo também, porque quando a pessoa virar a sua peça, ela vai falar, nossa, ela realmente se preocupou nos detalhes, né? E aqui, ó, eu tô usando a caneta Posca para fazer essa marquinha como se fosse uma costura. Então eu quero, né, dar a entender aqui que esse couro foi costurado na minha madeira. Olha só como dá um efeito bem legal. Você fica em dúvida, né, se é pintura, se é couro mesmo. Olha só, faz os tracinhos meio que parecidinhos, olha. Aí você vai escolher onde você quer passar, né? Ó, você vai vendo aí o que é a parte de baixo, que linda que fica. Tá vendo, ó? Então, deu a sensação de que eu peguei uma peça mesmo de couro e colei aqui, ó. Fica muito legal, né? Então, pra dar uma gracinha aqui, já que essa minha madeira, ela tem essa parte um pouco mais elevada, eu separei essa peça aqui. Isso você encontra em lojas de armarinho, tá? Pode ser aquela manta de strass. Esse aqui, ele é uma manta também, mas ela não chega a ter o brilho de um strass. Ela parece mais um plástico. Então, eu tô marcando aqui, ó, pra ver qual a largura certinha da minha madeira aqui sobreposta.
que eu quero fazer aqui Poderia terminar assim já, tá? Que ele tá bem bonito. Só que como eu agora, né, vocês sabem que eu gosto de um brilho, gosto de um detalhe na peça, então vamos lá colocar mais uma gracinha aqui e assim eu colocar um pouco da minha personalidade aqui. Olha só. Então a gente pode fazer uma peça rústica, né, que é o couro, mas dá um toque aí, né, com a sua personalidade. No meu caso, é esses brilhos que eu adoro. Eu peguei aqui essa cola, é a cola Pega Mil, que é ela que é mais indicada aqui nesse caso. Poderia ser a Cascorês, pode ser aquela cola instantânea também. Eu não gosto muito da instantânea porque ela acaba dando um fosco para a peça, sabe? Quando você trabalha com strass, se você deixar essa cola passar para cima do strass, ela acaba deixando fosco. Então eu prefiro a Pega Mil. Ela vai demorar um pouquinho mais para secar, mas não vai danificar a minha peça. Então, ó, tô cortando aqui, dando todo o acabamento de maneira que ele fique bem certinho, né? Tem que ficar o tamanho exato para não correr o risco de quando você abrir esse baú, você for manusear, não ficar uma pontinha aí e acabar descolando. Então, acerto bem, ó. Você vê que demora um pouquinho mais para secar. Se fosse instantâneo, seria rapidinho, mas tem esse risco que eu já falei para vocês. Então, um pouquinho de paciência, que artesanato é isso. É um trabalho de paciência, né? Vai sentindo, ó, você vê que ela não demora tanto. Já dá pra gente ir trabalhando aqui do outro lado, ó. Então, eu já venho aplicando aqui a minha cola em toda a extensão aqui, dessa parte mais elevada, onde eu escolhi colocar o meu brilho aqui, a minha personalidade, que eu gosto de coisa que brilha, gente, tem que tomar cuidado até. Então, ó, venho aqui, ó. Você vê que pegou toda a extensão, vai apertando aqui, porque ela tende a dar uma levantadinha, então você tem que estar sempre tomando conta aqui, de vez em quando, mesmo que quando ele estiver já descansando lá, você volta, olha para ver se nada levantou, tá? Ó, já fiz o outro lado aqui e nós vamos também fazer o mesmo acabamento, ó. A preocupação de cortar bem rente, para não sobrar e nem faltar. E olha só, como já dá todo um charme para nossa peça. Olha que lindo. Vamos segurar aqui. Ó, vocês percebem que eu fiz na parte de baixo também, tá? Já tô colocando aqui as minhas dobradiças. E olha, como eu falei para vocês, eu não passei o verniz por fora. Eu decidi passar uma pastinha metálica, tá? Já que eu usei aqui essa parte metálica, nessa parte que sobressai a madeira, eu resolvi passar aqui, ó, só uma demãozinha com essa pasta dourada, que ela também já serve como cera e já elimina a necessidade de envernizar esse baú. Então, eu fiquei só na tinta mesmo, com a termolina, que já dá uma certa proteção. E para finalizar, eu tô fazendo essa patinazinha aqui, ó, com um pouquinho de dourado. Ela já vai deixar aqui, ó, que permite, né, que eu dê uma lustrada nessa peça, dá um acabamento. E eu achei que combinou, porque como eu usei o dourado aqui, eu achei que seria mais atraente do que colocar um verniz. Então é com a mão bem levinha, pra gente não cobrir o efeito do couro. É só pra dar uns detalhes mesmo, ó. Uns risquinhos ali, como se tivesse, né, escapado algum dourado, ó. Você pode até passar por cima da manta, não tem problema nenhum, ó. Dessa manta de strass que eu coloquei. E olha só. Bom, gente, e é isso. Olha aqui o nosso baú prontinho. Vocês viram que é super fácil de fazer. E vou contar uma coisa pra vocês. Lá no passado tinha um produtinho que a gente usava, que era pra afinar a tinta e aquela coisa toda. Mas hoje vocês viram aqui no vídeo que a gente fez com termolina. Então termolina, dificilmente alguém que não tenha aí, quem faz artesanato pelo menos, né, não tenha em casa. Então, ó, corre lá, pega a termolina, pega 2 tons de cores aí, ó, que falam logicamente entre si, né? Uma mais escurinha, outra mais clara. E você mesmo pode fazer essa técnica. E olha só esse baú, que lindo. Pra finalizar isso aqui, vocês viram que eu usei uma canetinha e imitei uma costura. Então isso são coisas também, são detalhes que você, se você quiser, você pode agregar na sua peça, né? Então eu fiz aqui essa costura com caneta posca. Coloquei essa, não sei nem como chama isso aqui, mas é uma trama, ela é de metal, para dar um efeito a mais aqui. Vocês sabem, quem me conhece um pouquinho já sabe que eu adoro um brilho, né? Então eu coloquei aqui porque eu achei que ficou super bonito e conversou bastante com o marrom. Eu usei o dourado. E
Caso você queira também, você tem duas opções. Você pode finalizar só na técnica do couro e já envernizar a sua peça. Você pode usar verniz acrílico, verniz geral, aí depende muito do seu gosto. Verniz fosco, verniz brilhante, semibrilho, você pode ficar à vontade. Mas eu finalizei com a pasta dourada, aquela pasta metálica. Então eu dei umas passadinhas aqui de pasta metálica, por quê? Porque o efeito de cera também. Então eu não apliquei verniz nessa peça, tá? Eu só apliquei por dentro dela, mas fora eu deixei só na pasta, que ela já tem esse efeito de cera e tá ótimo, dá proteção e dá um efeito brilhantinho pro nosso baú também, tá bom? Então, ó, eu espero que você tenha gostado, que você consiga fazer aí na sua casa e, claro, se você chegou até aqui porque você gostou desse vídeo, então já corre, se você não é inscrito ainda, já se inscreva aqui no canal e deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.